Olá, consciências empreendedoras do capital humano. Está no ar Proseando com Marcos Terra, o seu programa que valoriza o capital humano. Mas Marcos Terra, qual é o tema de hoje? Olha, eu creio que o tema é de suma importância. Como tratar a compulsão por gastos e equilibrar as finanças, com Fabiana Barbosa. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, compartilhe. Vamos divulgar aquilo que faz bem para todos nós, porque o Proseando é tudo isso. E vamos que vamos! Olá, Fabiana Barbosa. Olá, Marcos Terra. Eu fiquei até com receio de falar seu currículo, esperar que você me fale, porque é tanta formação. Eu falei, não, é melhor ela falar para não cometer nenhuma gafe aqui, né? Mas fala um pouquinho dessa Fabiana profissional, dessa Fabiana mulher, essa Fabiana humana, dessa Fabiana que nos ajuda a trabalhar a compulsão por gastos, né? A Dona Coruja é a primeira que está assistindo o programa, porque ela gasta o que não tem, né? Então, vamos lá. Bom, eu sou psicanalista, sou analista junguiana, hipnoterapeuta, consteladora sistêmica familiar e organizacional. Trabalho também com a mediação de conflitos, inteligência emocional, sou palestrante, consultora de treinamentos empresariais e também trabalho com meditação. Sim. E assim, já conhecendo um pouco do teu trabalho, que é tão vasto, quando foi feito o convite para você, eu falei assim, Fabiana, qual é um tema que você acha que vai ter muita procura? E por que você escolheu esse tema? Veja bem, eu recebo no meu consultório pessoas muito ansiosas e a maioria delas com problemas financeiros, não é? E a gente realmente vive em um país onde o índice de ansiedade é muito grande, porque temos esses problemas financeiros, né? Essa movimentação, uma hora está bem, uma hora não está, essas mudanças que ocorrem constantemente. Então, é natural que as pessoas se endividam, né? E trazem... Que é uma doença. É uma doença, né? Quando não uma doença física, mas comportamental que gera prejuízos. Gera prejuízo, traz muito sofrimento, não só para a pessoa, mas para a família toda, né? Mas a doença é quando a pessoa tem compulsão mesmo por gastos, que é a oniomania, né? A mania de fazer compras, uma forma... necessidade. Sem necessidade. Geralmente essa pessoa, ela não usa o que ela compra, ela estoca. Muitos fazem armazenamento mesmo, vai colocando caixas e mais caixas. Geralmente escondem dos familiares, né? Por que a pessoa... ela começa a desenvolver isso? É sua carência interna, é a sua criança ferida, é o sofrimento da vida. Às vezes é uma pessoa que está passando um momento difícil na vida e dispara aquele gatilho. Gatilho, né? O Epicuro, na filosofia, ele fala sobre a questão de... Por trás de toda doença tem um quadro de ansiedade, né? Incrível, a gente não para pensar sobre isso. Não. Eu conheci um caso de uma jovem que quase ela colocou o relacionamento, né, por causa da jogatina, jogando de madrugada nesses jogos de internet, virtuais e tudo. Ela criou uma compulsão, tá? Ela sentiu uma necessidade de entrar na jogatina, nos jogos, e prejuízo que perde, mas o companheiro não pode nem sonhar, porque ela prometeu para o companheiro que não entraria mais, mas ela continua entrando e perdendo dinheiro na jogatina. E essa compulsão, porque também isso não é uma compulsão também do mesmo jeito. A pessoa não tem controle, e como é que fica isso, né? É verdade. A compulsão, no caso dela, é pelos vícios do jogo, né? E provavelmente ela também entra escondido do marido quando ele está dormindo ou ele não está em casa, né? Então, realmente, ela precisa buscar ajuda, né? Sim, Quando sim. é assim, aí a pessoa tem que procurar ajuda externa. Sim. Mas vou pedir a Dona Coruja para que mostre as imagens, porque são muitos anos de trabalho, está trabalhando, está auxiliando socialmente, mediante o seu lado profissional. Dona Coruja, mostre aí para nós aí os trabalhos da Fabiana Barbosa. Então, Fabiana, qual é a sensação que você tem quando vê essas imagens de todo um trabalho? Quantos anos no mercado, auxiliando pessoas, empresas, dando consultoria, treinamento? Eu vejo com muita amorosidade. Eu amo o que eu faço.
eu comecei a trabalhar em 2005, não é? Quando foi em 2006, aí eu já criei a minha empresa, o Instituto Polimento C. E nome interessante, Polimento do C, que está polindo ali, né? Justamente, né? Foi bem bonito, porque eu estava fazendo meditação em uma cachoeira, e ali eu vi nitidamente a logomarca, como que ela seria, e foi surgindo assim de uma forma bem natural. Eu comecei buscando o meu autoconhecimento, né? Todo mundo tem problemas, eu também tinha muitos problemas, tive também problemas financeiros. E aí eu comecei a buscar meu autoconhecimento e me apaixonei pelas terapias alternativas e comecei a buscar, então eu comecei inicialmente trabalhando com as terapias alternativas, aplicação de reiki, cromoterapia, ainda trabalho atualmente. E fui buscando mais recursos, né? Logo depois, a psicanálise, a hipnoterapia, e aí vieram as outras. E até E é hoje estou importante, sim, buscando. como todas essas áreas que você atua, que se capacita para ajudar o próximo e tudo, elas se complementam. Se complementam, Ah, você disse tudo. ao longo desses anos, você percebe claramente essa relação, né? De que amadurece o profissional, ele amplia o seu leque de conhecimento e fica mais fácil auxiliar aquele que precisa. Com certeza, só venha agregar. Mas desde que eu te conheci desde a época da UNEB, e sempre que eu te encontro contigo, a gente está conversando, proseando, eu falo, o que que a Fabiana está inventando agora? Que tipo de curso? Porque você vive fazendo curso. Vim fazendo Isso é curso. ótimo para um É profissional, ótimo. né? Não É. para, não Não, eu para. amo estudar e pretendo morrer estudando, mas é uma coisa que eu gosto muito, né? Estou escrevendo meu livro, mas ainda não consegui terminá-lo, mas espero o ano que vem terminar meu livro, né? Que eu comecei a fazer esse livro em vídeo e lancei ele em 2011. Aí participei de feiras Sim. literárias, né? Escrevo artigos, sou colunista em alguns sites, tenho vários artigos publicados. Mas assim, eu tenho que terminar o livro, né? Porque o DVD ele durou o quê? Uns 2 anos. Logo em 2013 já não se falava mais em DVD. Sim, sim, verdade, né? Mas é isso aí, vamos pedir a Dona Coruja para liberar o comercial. Dona Coruja, libera o comercial para nós, o comercial que mantém o programa funcionando. Que maravilha! Olá, empreendedores do capital humano, ativistas sociais e humanistas. Eu sou Eliane Colado, voluntária deste programa maravilhoso que valoriza a gente que faz e acredita no mundo melhor e mais justo. Venho convidá-los a participarem de uma rifa simbólica para mantermos o programa no ar. Dona Coruja, quais são os prêmios? Produtos personalizados do programa. Caneca, garrafa de água, toalha de rosto, boné, bolsa alternativa para fazer compras, chaveiro, caneta, um livro surpresa, R$300 e muitas guloseimas veganas. Para participar, entre em contato pelo WhatsApp 619-96650909 e diga: quero ser voluntário do programa Proseando com Marcos Terra e participar da rifa. Dona Coruja acabou de piar no meu ouvido e disse que vocês terão uma grande surpresa ao fazerem contato com o programa. Participe! E vamos que vamos! Gratidão, Eliane Colado, eterna Eliane Colado, nos auxiliando, sensibilizando as pessoas a participarem da nossa rifa. Inclusive, Fabiana, nós estamos com um projeto já andando, permeando, né, que é a palestra Descascando a Cebola e os 5 As da terapia junguiana. Tudo para captar recursos, a gente conseguir manter esse programa no ar, convidando pessoas especiais como você e tantos outros, né, que estão aqui. Mas vamos agora para aquelas perguntinhas dos nossos internautas. Olha aqui, nós temos aqui a pergunta da Isis Chaves. É possível identificar e desbloquear estagnações emocionais que atrapalham os fluxos da prosperidade através da hipnoterapia? Obrigado, Isis Chaves. Obrigada também, Isis Chaves. Excelente pergunta. Sim, é possível desbloquearmos todas as estagnações, bloqueios emocionais e com algumas técnicas, não é? A partir do momento que você busca a ajuda de uma psicoterapia, uma terapia, e o terapeuta propõe para que você vá até a origem, a causa desses bloqueios, né? E a hipnose é uma excelente ferramenta. Mas, Fabiana, assim, e quando termina o teu resultado positivo, qual é a gratificação que você, enquanto profissional, que escuta o teu cliente ou paciente falando, olha, muito obrigado, né?
que era uma situação caótica, e vem o terapeuta e faz aquele trabalho. Como é que fica essa satisfação? É uma satisfação muito grande, né? Poxa, você saber que foi útil, que você pôde ajudar as pessoas. Isso não tem preço, né? Ver a pessoa bem é o maior bem que a gente pode ganhar. Com certeza. Olha, essa pergunta agora é muito interessante, do Cláudio William. Obrigado, Cláudio William, pela pergunta. Por que temos dificuldade de fazer anotações financeiras? Engraçado. Por quê? Bom, tudo começa com o hábito. Quais são os hábitos que nós criamos no dia a dia? Provavelmente esse hábito ele não é de agora, ele é de bem atrás. E aí a gente tem que avaliar também as questões dos comportamentos repetitivos dos nossos pais. Aí que entra também a questão que a educação financeira, como é que foi essa educação financeira no seu lar? Qual é o padrão financeiro que você possui? Então, provavelmente esses pais poderiam não ser, ou um deles, geralmente vamos supor que o pai é mão aberta, o pai não tem controle financeiro, o pai não tem nenhuma planilha, já a mãe é aquela que trabalha e já é mais organizada para poder até ocorrer o equilíbrio. Então, essa criança cresce sendo modelada no meio que ela vive. Uhum. Então, se ela verifica esse padrão, ela provavelmente na fase adulta, ela vai desenvolver esse comportamento repetitivo do pai ou da mãe. E aí ela não tem esse hábito. Podemos mudar? Devemos mudar. Como é que a gente faz isso? Você pode começar a buscar identificar esses gatilhos emocionais que te fazem de gastar e não anotar. Então, eu sempre sugiro assim, vamos colocar tudo no papel, ou se você prefere no computador, no celular, mas tem uma planilha mensal, onde você vai colocar sua despesa, suas receitas, a data das despesas, por exemplo, dia 5 vence o meu aluguel, coloco o valor, dia 10 é o meu cartão de crédito, coloco o valor, e você vai tendo uma ideia dos seus gastos. E no final, você vai somar, né? Então, a despesa não pode ser maior do que a sua receita. Sim. E aí, então, vou dar um exemplo. Você ganha R$5.000 e você teve uma despesa de R$4.000, né? E aí, sobrou R$1.000 para você passar o mês. Aí, eu sugiro ter uma outra planilha, que é a planilha diária. Tudo que você gastar, seja R$1, R$2, R$3, anota. E vai deduzindo. E assim é uma forma de você controlar para você não ficar devendo, ou ficar sem dinheiro, né? E a planilha anual, porque a anual também é importante, né? E nesse contexto, também colocar na planilha uma poupança, nem que seja para você colocar lá R$10, vou colocar R$10 por mês. Mas você cria o hábito, não é isso? Você está criando o hábito. Novo hábito, exatamente. Criar novos hábitos, você vai ter que quebrar o antigo. E quando isso não é possível, que às vezes a pessoa não consegue, aí é hora de você buscar a ajuda de um profissional habilitado. Quando você mencionou a questão da referência dos nossos pais, me veio na minha tela mental aquele poema do William Shakespeare, o grande dramaturgo, né? Que ele fala que nós somos muito, no poema Você Aprende, nós somos muito mais, né, do que imaginamos relacionado a essa cultura que recebemos dos pais, que é o reflexo. Isso. É incrível, é muito difícil você não ser moldado, né? O adulto não tem essa relação direta da criação que ele recebeu dos seus próprios pais. Então, um pai ou uma mãe que tem dificuldade com finança, a priori o filho ou a filha tem uma tendência também a não saber administrar suas finanças. Sim. Justamente em função dessa relação, né? Perfeito, isso mesmo. Vamos lá, próxima pergunta. Como posso controlar minha compulsividade por gastar? Maria Célia, de Brasília. Obrigado, Maria Célia. Como trabalhar essa compulsão? Bom, Maria Célia, em primeiro lugar, você precisa identificar por que você tem essa compulsão por gastos, né? Vamos ter que olhar lá atrás, verificar como é que foi a sua infância, né? Se foi uma infância sofrida, como é que era a sua relação com seus pais, como seus pais se relacionavam com o dinheiro. Tudo isso faz uma diferença. E controlar a compulsão, para quem já está viciado, entre aspas, viciado nesse comportamento repetitivo, precisa de buscar ajuda. Vai ter que fazer um tratamento multidisciplinar, que aí entra o médico,
especialista em psiquiatria, aí entra a terapeuta, entra a atividade física, que é excelente para ajudar a reduzir os níveis de ansiedade, a alimentação saudável. Então, É bem sistêmico, né? É bem sistêmico. Aí, de preferência, uma nutricionista para poder orientar. E nesse contexto também você procurar ter contato com a natureza, fazer caminhadas, buscar o seu autoconhecimento, participar de algumas vivências, de palestras, de workshops, para você poder entender como é que você funciona, como que tudo isso chegou até você. Porque a compulsão é como se fosse um vulcão em erupção. Em erupção, é verdade. Olha aqui, agora tem a pergunta do Tadeu Freitas, eu estou aqui lendo a pergunta do Tadeu, até cômica a pergunta, porque ele quer saber, Fabiana, qual a melhor maneira para não pensar nas dívidas? Se isso é uma solução, né? Não pensar. O ideal é não fazer dívidas para não ter que pensar nas dívidas, né? Aí volta aquilo que eu disse no início, né? Você vai ter que aprender a administrar suas finanças com uma planilha básica, simples, sabe? Sim. Onde tem uma data que entra o vencimento da sua fatura, escreve a que se refere e o valor. Uma planilha diária, uma planilha mensal e anual. Perfeito. Zélia Fonseca, só está dando Brasília aqui hoje. Fabiana, como trabalhar o meu subconsciente para sair da escassez financeira? Boa pergunta. Bom, há muitos anos atrás, eu também tive problemas financeiros, né? Eu estou casada pela segunda vez. E no meu primeiro casamento, que foi um casamento bem complicado, de muito sofrimento, e eu sempre fui muito tímida, não parece que eu sou, mas já fui muito tímida, e eu comecei a fazer muitas dívidas, porque eu não sabia administrar as minhas finanças, eu não tinha planilha, ficava tudo na minha cabeça, que é um erro a gente deixar na nossa mente, né? Além de trazer muito estresse, cansaço mental. Então a gente precisa ter uma agenda para administrar o nosso tempo, a gente precisa ter uma planilha para administrar nossas finanças. E como é que eu posso sair dessa escassez? Começando a mudar o seu padrão mental. Fazer a sua reforma íntima, buscar o autoconhecimento, né? Você buscar recursos externos para te ajudar, para você acessar os seus recursos internos. É engraçado, porque eu estava discorrendo, eu lembrei de um período que eu participei da Sexto Noyer. E a Sexto Noyer, por ser uma filosofia oriental, ela tem muito desses exercícios, né? E tinha uma musiquinha que o pessoal cantava, vibrava. Eu sou filho de Deus, sou, tudo já melhorou, tudo já melhorou. Com certeza! E aquela vibração era contagiante. Você até esquecia que tinha dívida, no outro dia vem a solução para pagar a sua dívida, né? Mas é isso que você falou, trabalhar o inconsciente, né? A pergunta dela aqui, né? Também já mexer com as estruturas. Né? É uma filosofia maravilhosa. Bom, vamos lá. Ganho dinheiro e não consigo ficar muito tempo sem gastá-lo. Como evitar essa situação? Miriam Rios. Excelente Obrigado, pergunta. Miriam. Obrigada, Miriam. Então, a pergunta é, você se sente merecedora de ganhar dinheiro? Você se sente merecedora de ter dinheiro? Por que é difícil você não ter dinheiro na sua mão? Você ganhou, pagou suas contas, sobrou dinheiro, mas você, quando vê, já gastou aquele dinheiro todo, não é? Isso está provavelmente lá no inconsciente dela e precisa observar-se, né? Parar, observar-se. Por que eu estou gastando dinheiro? Por que eu não me sinto merecedora de dinheiro? Como é que está a minha autoestima? Como é que está a minha autoconfiança? Mas, Fabiana, isso é tão sério que você está falando, porque quando a pessoa não reconhece que ela não é merecedora, eu faço uma dinâmica nos meus treinamentos que passa um presente. Eu coloco a música das baquianas, o trezinho caipira, e o presente vai passando. O que eu quero da brincadeira? O pessoal acha que eu vou pagar até prenda. Eu falei assim, olha, o presente passou e terminou na Maria ou no José. A pergunta é, a vida manda o presente constantemente, o universo é próspero, e a gente se fecha na escassez. Olha que coisa complicada, né? Mas aí quando você vai fazer uma anamnese nessa pessoa e você olha lá atrás, como é que foi a infância dessa pessoa? Tudo está lá atrás, gente. A maior parte das nossas neuroses, dos nossos problemas, começam na infância. Porque para a criança, o mundo dela é diferente do mundo do adulto. Ela não tem um juízo crítico. Então ela interpreta os acontecimentos totalmente diferente de um adulto.
E qualquer coisa pode virar um trauma. Sim, sim. E depois é bloqueado, até por uma forma de proteger, de nos proteger. Aí na fase adulta a gente começa a ter determinados comportamentos, como esse, de talvez, né, eu não estou dizendo que ela não seja merecedora, mas talvez não se sinta merecedora de ter o dinheiro, de ser próspera. A vida muito fechada, né? E fora os condicionamentos religiosos, né? Que como fala, muitos deturpam os ensinamentos, que é mais As fácil crenças limitantes. entrar um pobre no céu do que um rico, algo assim, a pessoa condiciona aquilo, né? Que não é merecedor. São as crenças limitantes. Muitas pessoas acreditam, por exemplo, que o dinheiro não dá em pé de árvore, que quem é rico não entrará no reino dos céus, não é? Que o dinheiro não traz felicidade. Então, tem que trabalhar também nas crenças limitantes. Ressignificá-las. Bom, João Luiz, quando há compulsão por gastos, a pessoa sempre sente remorso após a compra ou nem sempre? É uma pergunta do João Luiz. Sente remorso ou não sente? Como é que funciona isso? Quando sofre de compulsão. Quando a pessoa sofre de compulsão, que é a oniomania, ela sente culpa, e a culpa, ela é uma automutilação, né? Então a pessoa sofre muito. E o remorso. Quando é consumista, a pessoa geralmente não sente remorso. É mesmo? Não, o consumista não. O remorso já é um sinal de mudança, né? Quando eu sinto que eu estou errado, estou no caminho errado, que esse não é o caminho bom, já é, de certa forma, uns sinais que eu tenho uma consciência disso. Agora, quando você fala que a pessoa não tem nem consciência, nem tomada de consciência, nem porque ela é compulsiva, como é que fica? Então, ela vai ter que procurar identificar o que está acontecendo com ela. Se ela está sempre indo comprar compulsivamente, né? E aí ela chega, guarda aquela mercadoria, aquele produto, e vem o remorso e a culpa, e não deixa que ninguém fique sabendo, então ela precisa buscar ajuda, porque tudo indica que já é a oniomania. Agora, se ela compra, chega em casa, ela veste a roupa, ela usa a roupa, o sapato, e tudo bem, chega no final do mês, ela fala, eu devia ter gastado menos, mas ela não fica com remorso. Sim. Ela tem consciência que ela precisa melhorar, mas ela não fica com esse sentimento de punição, de autopunição. Vamos lá, como reeducar as pessoas indo para além dos vícios e compulsões contemporâneas? Carlos. Obrigado, Carlos. A questão dos vícios também entra aí na questão da compulsão, né? É a mesma, eu vou dizer a mesma coisa, que a pessoa precisa identificar o que está acontecendo e buscar recursos externos, internos, para ela lidar com isso. Porque o tal do autoconhecimento, não tem que saber se conhecer, não tem como, né? Tudo é o autoconhecimento. Mas ela também começar a identificar, por exemplo, os momentos que os gatilhos são disparados, não é? Quais são as crenças limitantes que ela possui, rever, ressignificar, não é? E buscar ajuda, porque quando é vício, cria uma dependência desse vício. Ou seja, uma compulsão por doce, uma compulsão por cigarro, uma compulsão por gastar, qualquer vício. Aí você tem que buscar ajuda médica, você tem que buscar uma terapia, buscar ajuda. Agora de Brasília de novo, no Igor Evangelista, ele quer saber, Fabiana. Obrigado, Igor! Muito obrigado. A cultura financeira para as crianças talvez auxiliará. Muitas escolas já têm essa disciplina chamada educação financeira, mas nem todas têm essa disciplina. Mas se criar esse hábito, essa cultura na sociedade, todas as escolas, seja públicas ou particulares, desde pequeno ensinar a administrar dinheiro, isso pode ser uma solução para trabalhar isso no futuro? Nossa, isso aí é o que nós precisamos, né? Vai ser maravilhoso. Então, por exemplo, nós já temos, hoje já está sendo implantado no Brasil, em algumas cidades, né? Como São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Minas Gerais e Brasília, Distrito Federal. O MEC, juntamente com a Associação de Educação Financeira, eles iniciaram esse ano um projeto piloto, para poder incentivar os professores, os estudantes, os pais, a comunidade geral, a ter um conhecimento maior sobre as finanças. Não faz parte da grade curricular, né? Ainda não, mas já é um começo, já de incentivar esses jovens desde criança, né? Se bem que esse projeto é para a parte do ensino médio, então já é na adolescência, né? Na minha opinião, deveria ser na infância, mas
é melhor do que nada. Sim. Tá? De bom tamanho. Então já tem a plataforma, eles criaram a plataforma para poder ministrar curso para os professores, não é? Mas não é nada obrigatório. Então, o profissional é que vai ter que se disponibilizar a fazer isso e levar esse conhecimento para a sala de aula. Já na União Europeia, agora em setembro, eles já implantaram na grade curricular a educação financeira. Então, já é um bom começo também, né? Eu pensei que lá fora, né, isso já estivesse mais adiantado. Então, é uma coisa global, né? A educação financeira, ela tem sido falada agora no século XX, XXI, e a tendência é que ela venha mesmo para a grade curricular, o que vai ser muito bom. Muito então, bom. a criança vai se desenvolvendo. Por exemplo, eu vou dar exemplo da minha filha. Desde pequenininha, nós ensinamos ela a poupar. Então, nós damos para ela um cofrinho. E aí falava que você vai colocar as moedinhas para incentivá-la, né? Então, ela começou a juntar essas moedinhas. Quando chegava no final do ano, a gente abria o cofre, estava lotado de moedas. E aí, o que nós fizemos? Nós abrimos uma conta poupança para ela. E ali, ela todo ano ia guardando. E assim ela é até hoje. Que coisa boa. Ela sabe administrar as finanças, ela poupa, né? Então, é uma sementinha que a gente coloca ali, sabe? Então, tudo começa mesmo na infância. Maravilha, maravilha. Bom, chegou aquele momento da pergunta, o olho do furacão, né? O que a Dona Coruja está nos perguntando aqui, perguntando para a Fabiana diretamente. Dona Coruja, libera para nós aí a pergunta, o olho do furacão, Dona Coruja. Veio com toda a força. Fabiana, nos tira uma dúvida, qual foi os recursos, os métodos que você usou quando passou pela crise da compulsão? Porque quando a gente fala para público, quando dá treinamento, palestra, é fácil, né? Mas quando a gente passa pela experiência, tem outro significado. Quais foram os recursos? Olha, foi realmente uma época difícil, né? Eu ainda não era terapeuta, estava buscando ali o meu autoconhecimento. Eu eu estava muito desmotivada no meu local de trabalho, então assim, o meu chefe chegou para conversar comigo, falou, Fabiana, você precisa melhorar, porque você não participa da equipe e tal. Para cair no rendimento, né? Alguma coisa tem que melhorar, porque senão a gente não vai poder continuar com você. E aí eu despertei, e falou assim, foi muito legal, a empresa me ajudou nesse sentido, né? Comecei a fazer cursos motivacionais, comecei a fazer vários cursos, me capacitando, e começou a despertar dentro de mim, e eu verifiquei que eu tinha autoestima muito baixa. Eu tive uma infância muito sofrida, uma adolescência sofrida, pais separados. Então foi muito difícil, então a minha autoestima era muito baixa, eu era muito tímida também. E esses cursos, quando eu comecei a buscar, eu descobri outra Fabiana. Sim, sabe? uma reconstrução. Nasceu uma nova Fabiana, sabe? Quem me viu antes, me hoje falou, nossa, como não você mudou. Pessoa, não é a mesma pessoa. E cada dia eu percebo que eu estou mudando mais. E assim, e depois você se torna-se terapeuta, todo esse apanhado, a sua experiência, como isso te amadureceu a auxiliar pessoas que estão passando por aquilo que você passou no passado. Sim. A tornar-se uma grande profissional, que você é uma grande profissional. Mediante as pancadas, os atropelos da vida, né? Mas é isso aí. É a nossa missão, né? A gente passar os conhecimentos que a gente sabe para as outras pessoas, ajudar as pessoas, porque senão seria muito egoísmo. Sim. Ô Fabiana, aqui é apenas um mimo, uma lembrança do programa. Receba com todo querido, carinho. muito obrigada. Que gracinha, que mimo maravilhoso. Lembrar com carinho do Prosendo com Marcos linda. Terra. Vou lembrar. Cheio de doce, de bala, para adoçar mais ainda a vida, né? E tem um recadinho, hein? Depois você lê o recadinho. Tá bom. Recadinho. Depois eu leio. Muito obrigada, gente. Muito grande. Que mimo lindo. Passar para os internautas. Você tem que estar um livro, né? Sim, eu quero indicar esse livro para quem tem problemas financeiros e que às vezes não tem recurso para procurar um terapeuta ou um médico, né? Eu costumo responder algumas perguntas, né, no Instagram para algumas pessoas ou no YouTube. Tem esse livro aqui que é do Dr. Joseph Murphy, PhD, que fala sobre o poder do subconsciente, né? Aumente o seu poder do seu subconsciente
para trazer a riqueza e sucesso. Esse livro é maravilhoso. É um livro antigo, da década de 70. Ele até morreu, né, esse autor. Ele já morreu. Faleceu. Americano, se não me engano. Isso. E esse livro, ele é pura PNL, pura programação neurolinguística. E dá muitas dicas para que a gente possa se resolver, melhorar, tem exercícios, é muito bom. É isso aí. Bom, agradeço mais uma vez e vamos brindar. Eu que agradeço, né? muito obrigada. Vamos brindar aqui com Muito obrigada. a canequinha dela tá com o batom aqui, viu, dona Coruja? Gratidão, e vamos que vamos. Vamos que vamos, obrigada. Opa.